Fala aí, nação rubro-negra, que chocolate foi esse, hein? Flamengo atropela o Juventude por 6-0 histórico. E hoje a gente vai falar tudo sobre esse jogão. Gente, Pedro tá imparável e impecável também. Deu aula, fez um verdadeiro chocolate, um chocolatado em campo, com 2 golaços, e Plata fez também o dele, deu show. Arrascaeta mais uma vez mostra que ele é o grande do Mengão, e até Danilo deixou dele. O Mengão simplesmente não tomou conhecimento do adversário. E tem mais, vamos ver o que disseram os comentaristas da Sport TV e do Jogo Aberto com Renata Fã, que enlouqueceu ao vivo, rasgando elogios ao Flamengo. Por isso, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. E lembrando de deixar o inscrito, galera, para o Sport TV e o Jogo Aberto com Renata Fã. Vamos pro vídeo. Boa tona, hein? Muito bom dia para todo mundo. Flamengo e Palmeiras seguem reinando no Brasileirão. No Maracanã, o rubro-negro atropelou o Juventude e manteve a liderança. Já o time do Abel Ferreira, 0 em pleno Maracanã. Não era aquele público, o pessoal lá reclamando dos preços dos ingressos. Fato é que o Flamengo já mostrou suas credenciais e agora segura o malvadão, hein? O Juventude. Uma apresentação de gala para virar os holofotes que começaram à noite focados no banco de reservas. O principal assunto do dia era Bruno Henrique. Não cabe a gente julgar, que a gente possa dar carinho pro Bruno, dar o suporte que ele precisa e espero que as coisas se resolvam pelo melhor. Mas o caso não ofuscou o futebol dentro de campo. 45 minutos de pressão total rubro-negra. Aos 12, o primeiro, Pulgar. 1-0. O Juventude nem se recuperou e já entrou na roda de novo. De pé em pé, até que Gerson entregou esse bolão para a Plata ampliar. 2-0. O terceiro gol foi carregado de significados. Foram quase 2 meses sem jogar. 53 dias para ser mais preciso. 2 lesões recuperadas. Até que Danilo voltou aos gramados e marcou pela primeira vez com a camisa do time do coração. Quando eu decidi voltar para o Brasil, era uma das sensações que eu estava buscando, né? Muito mais do que questão financeira, status de jogar na Europa ou Champions League, esse tipo de coisa. Eu estava buscando esse tipo de emoção e certamente não me arrependo, porque realmente é uma emoção diferente daquelas que a gente, depois de construir uma carreira importante, de tanta dedicação, de tantos anos, que a gente pode ter o privilégio de escolher e de viver, né? E pensar que o quarto poderia ter saído ainda na primeira etapa. Michael desperdiçou uma chance daquelas que consideramos gol feito, sabe? A notícia ruim foi a Alexandro, que sentiu e precisou deixar o campo. Na volta do intervalo, faltava o dele. Depois de dar 2 assistências nos primeiros 45 minutos, Arrascaeta assinou o quarto. Logo depois de balançar as redes, o uruguaio deixou o gramado e Pedro voltou a ganhar minutagem. Foram 7 meses, cerca de 240 dias para tratar uma lesão ligamentar no joelho. Nos primeiros minutos em campo, na semana passada, as redes não balançaram. Mas nesta quarta, a reverência que o torcedor rubro-negro tanto gosta voltou a acontecer. O cruzamento veio de Wesley, na medida para Pedro reencontrar o caminho do gol. 5-0. E não parou por aí. O atacante ainda foi derrubado na área. Pênalti que o próprio Pedro pediu para bater. A cobrança não foi das melhores, mas no rebote, 6-0 Flamengo. Bruno Henrique ainda voltou aos holofotes no final da partida. Agora dentro de campo, mas pouco pôde ajudar. Com os 6-0 no marcador, o Flamengo voltou a vencer em casa, assinando a maior goleada do campeonato até aqui e mantendo a liderança, agora com 10 pontos somados. No próximo sábado, tem clássico contra o Vasco, com direito à provocação na arquibancada.
Estou muito feliz pela vitória, pelo resultado, pela eficácia, né, que fala, né? Que vocês cobram tanto aqui em todas as coletivas. Eu sempre digo que tem vezes que a bola vai entrar de um jeito que ninguém espera e tem dias que a bola não vai entrar. Isso é futebol, mas os jogadores têm esse poder ofensivo. Mas eu não me iludo com o resultado, eu não me iludo com nada disso. Eu sempre, quando eu analiso, eu tento colocar o resultado de lado. Ah, gente, esse Flamengo, qual é a fórmula para segurar o Mengão? Quem diria? Perdeu na Libertadores para o modesto Central Córdoba e depois foi lá em Porto Alegre, 2-0 para cima do Grêmio. Pega o outro gaúcho, Juventude, 6-0. Cicinho, esse time com a Arrascaeta jogando de novo muita bola, tá prometendo. Exatamente, Renata. E com o Felipe Luiz, né, você vê aí o Flamengo totalmente soberano contra o Juventude. Jogos assim, você até espera uma surpresa, alguma dificuldade, e o Flamengo não deu espaço para isso. Então demonstra que superou aquele jogo ridículo na Libertadores. São sustos que tomam e que acabam tendo que ter como exemplo. E o Flamengo tem usado isso como exemplo. Prova disso foi o excelente jogo, a volta aí, o Pedro fazendo 2 gols. Então, é um Flamengo muito, mas muito forte. O Pulgar, que tinha jogado muito bem contra o Grêmio, fez o gol. O Plata também, que é um jogador importante, ainda mais com essa situação do Bruno Henrique, que, aliás, foi ovacionado, aclamado pelo torcedor do Flamengo, que olha só pro campo, não olha pro resto. A gente até... Eles estão queimando o seu dinheiro. 2 últimos jogos, você faz 8 gols e não toma nenhum. É a resposta que a torcida quer ver, de um time que é feito de jogadores espetaculares. O treinador está demonstrando também que tem uma frieza diferencial aí de todos que nós vimos, que quando perde o jogo, tem treinador aí que sai dando chilique, sai brigando com o repórter, brigando com a portaria, todo mundo. O Felipe perdeu o jogo numa Libertadores e estava da mesma forma na coletiva. Então, além de ter um treinador equilibrado, é um timaço o Flamengo. Eu gosto quando você fala sobre equilíbrio. É uma palavra interessante. Hoje precisamos. Precisamos e muito. Precisamos. Na sequência, o Edu Dracena vai comentar os próximos. Tchau. Tossindo, saiu tossindo. Pronto. Bom, vamos falar de Flamengo, porque o Flamengo goleou o Juventude no Maracanã. E o Bruno Henrique, indiciado pela Polícia Federal por supostamente forçar cartão e beneficiar apostadores, entrou em campo. Na noite dos 6 gols... Do reencontro do artilheiro com as redes. Pedro! De um baile no Maracanã. O segundo do 9 da Gávea. Havia outra história a ser contada também. Bruno Henrique indiciado na véspera pela Polícia Federal por estelionato e por fraudar o resultado de uma competição estava relacionado para o jogo. A notícia do momento entrou em campo para o aquecimento tranquilo. Aparentemente, é impossível saber tudo o que passou na cabeça de Bruno Henrique nos últimos dias. Fato é que o semblante dele era sereno e que havia apoio ao atacante na arquibancada. Ele retribuiu. BH começou no banco e dali arregalou os olhos para ver o passeio do Flamengo sobre o Juventude. 6-0, a maior goleada da história do confronto. Foi aplaudindo a cada gol. O primeiro foi de Pulgar. O segundo, de Gonzalo Plata. E o terceiro, de Danilo, que ainda não tinha marcado pelo Flamengo. Danilo! No segundo tempo, já atrás da baliza, aquecendo, Bruno viu o gol de Arrascaeta. O Flamengo marca o 4º gol do Maracanã! E depois o gol de Pedro. O primeiro do centroavante desde que voltou de lesão. Uma alegria enorme poder voltar a marcar aqui no Maracanã, voltar a marcar depois de muito tempo longe dos gramados. Aí Bruno Henrique foi chamado. E enquanto se preparava para entrar, Pedro aprontou de novo. Caiu, é pênalti! Aos 34 minutos do segundo tempo, quando estava 5-0, Felipe Luiz colocou Bruno Henrique em campo. O atacante completa, assim, 297 partidas com a camisa do Flamengo. É o segundo jogador deste elenco que mais vezes defendeu o clube. Está só atrás de Arrascaeta.
Ele viu o 6º gol do Flamengo do campo, o 2º de Pedro. Bruno Henrique atuou por 10 minutos. Final, 6-0 Flamengo. Bruno Henrique é um amigo meu pessoal, cara. Espero que essa situação se resolva o mais rápido possível. Acho que a questão é muito mais profunda e passa por uma educação geral, desde as categorias de base, que os clubes possam investir numa conscientização grande. A gente torce para que tudo dê certo, que ele seja inocente e que ele volte logo, que a gente está esperando ele, né? É complicado, né? Infelizmente tem que aguardar o que vai ser concluído, né? Não adianta eu, torcedor, falar uma coisa, entendeu? O que vai acontecer é justiça, vou analisar os fatos, tudinho aí. O que acontecer, irmão, infelizmente, é a realidade. Torço para que não seja verdade, até porque ele não precisa disso. E é isso. Como rubro-negro, a gente tem que torcer para que ele seja inocente. A única coisa que pedimos, que ele deve pedir, mas eu peço por ele, é a presunção de inocência, né? Uma pessoa que tem o direito de se defender das acusações e ele tem a presunção de inocência. Então, nesse momento, passa a ser a expectativa de todo mundo que vai acontecer com o futuro do Bruno Henrique depois de toda essa situação que ele se colocou aí junto com seus familiares. É uma pena que isso, é uma pena que a gente tem que falar e vai ter que falar de Bruno Henrique porque principalmente porque ele foi não só relacionado, mas foi escalado, então ele acaba virando notícia no outro dia, não precisava, se ele tivesse sido afastado, a gente não estaria falando hoje de Bruno Henrique. A gente já está falando só do 6-0 com um espetáculo de futebol que foi dado pelo Flamengo ontem, que credencia cada vez mais o Flamengo a favorito do Campeonato Brasileiro, que credencia o Flamengo, apesar do tropeço, a favorito a Libertadores, a ser o melhor time de 2025, que é um trabalho muito bom com jogadores de excelência. Só que, por conta da escalação de um jogador que está envolvido numa situação bastante difícil, extracampo, primeiro relacioná-lo e depois escalá-lo, aí a gente acaba tendo que falar da questão do Bruno Henrique, não vai falar tanto da volta do Pedro, que volta com 2 gols, depois de... Fez 20 minutos no jogo, 20 no outro. 2 gols a gente está resumindo até, porque o Pedro sofreu um pênalti, jogou bem, serviu de pivô. Olha o pênalti que ele sofre. E atuações exuberantes de outros jogadores. O Arrascaeta, um Gerson que come a bola o Wesley. Todos os jogos. O Wesley, assim, e aí a gente tem que perder alguns minutos, porque nós vamos ter que falar de Bruno Henrique. Se ele tivesse sido afastado ontem, e não é a questão de... Continua com a presunção de inocência, tá? Afastado nesse momento, do jeito que preservar. Está tumultuada a sua situação, não é conveniente para o clube e para você que você tenha que se expor. Então, vamos esperar para a gente saber se está ok, se você é inocente ou se você é culpado, e depois a gente retoma as atividades, né? Mas o Flamengo não pensa assim. Todas as vezes que ocorreram casos assim, acho que o mais emblemático é o do Santos, do Bauerman, imediatamente o jogador é afastado para cuidar dos seus problemas. Vai resolver teus problemas. Não traga os teus problemas aqui para dentro. Eu estava pensando em como que ele ia estar com a cabeça para esse jogo, né? Mas aparentemente estava ali, estava ok, estava focado no jogo. Podia não estar, né? É uma pessoa bastante tranquila, né? Porque, assim, se eu estivesse sendo acusado pela Polícia Federal de qualquer coisa, mesmo sendo inocente, eu estaria com muita dificuldade de trabalhar. Bom, mas é a situação que o Bruno Henrique está no momento. Presunção de inocência, tudo isso. A gente torce, tal qual a torcida do Flamengo, que as coisas se esclareçam da melhor forma. E vamos ver como é que vai acontecer. Mas falando do jogo, cara, que atuação do Arrascaeta, que atuação do Pedro, que atuação do Wesley. Como é que o Flamengo se impôs tão bem, tão rápido? Está cada vez mais dentro do padrão, tá? Está cada vez mais dentro do padrão. O que é difícil, e no Campeonato Brasileiro vai ser sempre difícil, é transformar essa atuação em 6-0. E aí, quando o Flamengo faz isso, vai ser raro a gente ver outro 6-0 no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é equilibrado. Ponta e a parte de baixo, os times da parte de baixo criam dificuldades para os times da ponta, geralmente. E eu nem sei o quanto o Juventude vai estar tão na parte de baixo, tá? Até acho que vai brigar para não cair, mas não vai ser o time que vai se entregar, que tem sempre um também no Campeonato Brasileiro, que vai lá para a última posição. E mesmo assim tira pontos, às vezes, Então, fazer 6-0 sobre qualquer time do Campeonato Brasileiro é uma demonstração de muita força, que foi o que o Flamengo fez ontem. No Maraca.
e com Pedro, Arrascaeta, Danilo e Pulgar, mostrando porque esse time mete medo em qualquer um. Comenta aí o que você achou desse massacre rubro-negro. Quem foi o craque do jogo para você? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o nosso vídeo com amigos, conhecidos, com quem vocês quiserem e mostrar o poder do Mengão para eles. Gente, lembrando de deixar o inscrito para Sport TV e também para o Jogo Aberto com Renata Fã. E claro, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque o Mengão é brabo demais. Vamos até o próximo vídeo.